evangélica não precisa de nenhuma construção doutrinária, tem base nas escrituras. A igreja evangélica, posso citar algumas passagens, Efésios no capítulo 4, verso 4 e 6 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Essa mesma ideia de que sim, eu posso criar uma igreja a partir da Bíblia é um pressuposto. Assim como a ideia de que eu posso criar uma igreja em Roma, como o próprio Pedro não fundou a igreja em Roma, foi em Jerusalém, como o líder da primeira reunião da igreja de Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago, como Paulo repreendeu publicamente Pedro. Então assim, mas deixa eu só expor. Na pergunta aí você já fala. Se o senhor quiser usar os meus minutos, o senhor pode fazer, depois eu uso. O que é minha Sabe vontade. Só queria uma coisa. Mas o senhor também está dizendo certas coisas com as quais eu discordo veementemente. Claro. Eu estou respeitando só o momento de dizer. Deixa os 3 minutos dele, aí você tem 5 minutos. Eu só queria que a gente não dispersasse, sabe? Minha base são as escrituras. Eu estou citando as escrituras, não estou dispersando. Estou citando Efésios 4, não estou dispersando. Estou citando as escrituras. Não é? Inclusive no Novo Testamento, que é o mesmo texto para nós dois. Então, Efésios 4, no capítulo 4 a 6, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, nós temos dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, se nós formos para o verso 20, capítulo 18, no verso 20, nós temos dizendo assim: porque onde estiverdes 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Isso claramente, com base aqui nas escrituras, demonstra de maneira indubitável que a igreja do Senhor é um corpo místico, independentemente de qualquer ramo específico. Outra coisa, padre, o fato de haver mais de uma denominação é indício de uma visão ortodoxa. Olha só que interessante, o ramo específico do romanismo quer o quê? Ser exclusivo. Quando na realidade nós temos várias maneiras de interpretar que é fruto da ortodoxia. Orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. O cristão ele pode investigar as escrituras, ver qual é a interpretação correta, discutir qual é o certo e o que é errado. Porque no momento que se não pode fazer isso, pode cair em coisas que a gente não pode concordar, ou fica difícil de concordar. E aqui eu faço uma pergunta específica, só para mostrar ao Senhor como às vezes é difícil não ter a possibilidade de discordar. Por exemplo, a Igreja Católica tem um posicionamento com base na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII, também tem uma mensagem à Pontifícia Academia de Ciências, que foi feito pelo Papa João Paulo II, a mesma mensagem. A gente pode aprofundar esses documentos, se o senhor quiser. O Catecismo da Igreja Católica, de 1992, assim como o documento da Comissão Teológica Internacional. Em outras palavras, o Papa Pio XII, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco tem uma posição clara a favor do darwinismo, da evolução. É claro que é uma evolução teísta, mas isso é que eu digo para o senhor. Às vezes a gente não tem a possibilidade de dialogar e debater e nos aprofundar, causa certos problemas, inclusive de ordem intelectual. Assim, a pergunta seria... O senhor é a favor, pelo fato de defender a unidade de um só tipo de pensamento, o senhor é a favor da evolução das espécies? Como compatibilizar isso com Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que é uma das 3 situações do capítulo 1 de Gênesis, que é o uso do verbo borá, que é a criação da humanidade, que claramente não pode ser proveniente de animais inferiores. Tá, então, quando eu falo assim, sobre a necessidade de focar numa questão para não abrir muito, é porque nós perdemos o fio condutor e aí a gente não sai do lugar. Quer dizer, é como se você abrisse uma avenida e deixasse um monte de portas abertas. Então vamos fechar aqui algumas portas, né? Tema da eclesiologia. A ideia de que eu posso construir uma igreja a partir unicamente das escrituras não é uma ideia bíblica. Porque os apóstolos fundaram a igreja a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de que houvesse as escrituras. Então há uma procedência ontológica da igreja em relação às escrituras. O que é ontológica? Quer dizer, a igreja existe
antes que as Escrituras, e especialmente no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nasce na igreja, e não é o contrário. Tá. Mas não é a romana. Não é a romana. Se você entende, é que eu preciso entender, não é que eu preciso entender, depende de como você utiliza o termo romano. Se você utiliza exatamente, por exemplo, como diz Santo Ambrósio, onde está Pedro, aí está a igreja, então Pedro está em Roma. É muito simples. Bom, por que Pedro está em Roma, pai? Por que Pedro está em Roma? Porque Pedro exerceu o episcopado no final de sua vida em Roma. Sim, mas no começo não. Na fundação não. Mas ele terminou o episcopado em Roma e Paulo terminou o seu episcopado em Roma. Mas na fundação da igreja não. Ambos fundaram a igreja de Roma, ambos fundaram a igreja de Roma sob o seu martírio. Então, desde lá, isso não é contestado por nenhuma das denominações pré-protestantes. Então, por exemplo, a ortodoxia não nega em nenhum momento que o Papa seja o sucessor de São Pedro. Mas tudo bem, mais uma vez, para concentrarmos a questão. Eu vou pular a parte de Tiago, porque eu acho que ela não é relevante, uma vez que ali não está se estabelecendo uma doutrina sobre a primazia. Mas darwinismo. Quando o Papa Pio XII admite a não incompatibilidade absoluta do darwinismo com a doutrina cristã, ele e os papas subsequentes não estão canonizando o darwinismo. Há uma diferença muito sutil, mas ela é importantíssima. Quer dizer, o fato de eu dizer que o darwinismo pode ter uma explicação ou pode ter um tipo de abordagem teísta, inclusive ortodoxa, não significa que eu estou canonizando uma teoria científica. É muito importante porque a Igreja Católica... Mas o Vaticano é darwinista, não é? Não. Pelas pessoas que eu falei e os documentos que eu citei? Não. Os documentos, eles estão apenas mostrando a não incompatibilidade absoluta entre esse tipo de explicação e a fé cristã. Mas eles não estão professando a fé nesse tipo de abordagem científica, porque ela é uma abordagem científica. Os modelos científicos, eles por definição, não são permanentes. Eles vão sendo contestados pela própria ciência ao longo dos tempos. Então, a igreja não pode, foge do seu escopo, da sua área de, digamos assim, da sua específica autoridade, falar sobre esses temas. Então, por exemplo, Pio XII garante que dentro do darwinismo o poligenismo, por exemplo, não é compatível com a doutrina católica. A Igreja Católica não é poligenista, eu concordo com o senhor. Isso é verdade. Agora, é monogenista. Isso. Agora, e depois, que você não pode utilizar, por exemplo, os modelos evolucionistas para daí decalcar verdades filosóficas, antropológicas, teológicas, etc. Então, a igreja estabelece, digamos, os limites epistemológicos, mas sem professar sua fé naquilo. Sem querer usar, mas usando a terminologia que o senhor falou, fica... Eu vou fazer isso porque o senhor falou, mas fica como se fosse uma nova Torre de Babel, então, da mesma forma. Não. Cada um diz uma coisa. Não. Eu preciso saber o que é de fé e o que não é de fé. Quer dizer, uma coisa é o que é de fé, ou seja, o que é revelado por Deus. Eu não posso, digamos assim, utilizar a divina revelação para dar suporte a uma teoria científica que pode ser descartável. A divina revelação é permanente. Então, quando a igreja diz que não, a fé é esta aqui, essa hipótese científica, ela tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade. Ela não está professando a fé naquela hipótese científica, mas ela está apenas estabelecendo os limites epistemológicos que fazem com que ela seja admissível ou não no diálogo com a fé. Réplica, Tassos. Bom, não estou dizendo que a Igreja Católica adota a teoria darwinista por uma questão de fé. Não chegaria a tanto. O que eu estou dizendo é que há expressões que, a meu sentir, são preocupantes e eu acho que as pessoas são livres para dizerem. Mas no momento que você acha que uma denominação tem um só tipo de pensamento,
ela se torna menos ortodoxa. É o contrário. Porque quando você pode discutir, buscar a opinião correta, buscar a opinião certa, é buscar a ortodoxia. Do contrário, se torna um ramo que busca a ortopraxia, como é o Islã, como é o judaísmo. A ortodoxia pressupõe a possibilidade do diálogo, do debate e das opiniões diversas. O Papa Francisco, no 2014, afirmou: Deus não é um mago com varinha mágica. Então isso aí eu não sei exatamente, e a gente também não pode julgar todo um discurso por uma frase, enfim, mas é um posicionamento que eu quero dizer apenas que quando não há uma abertura de diálogo, de discussão, de entendimento, de aprofundamento da palavra, foge-se da ortodoxia, não se aproxima dela. E eu reitero, a igreja é católica apostólica, só não me parece ser romana, porque foi fundada em Jerusalém, foi fundada por 120 pessoas. As pessoas saíram com grupos específicos para os mais diversos lugares para propagar. Então, existe o intuito da igreja como corpo místico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só não me parece que ela é, como pretende o romanismo, exclusividade daquele grupo. Até me parece até, padre, que o próprio romanismo no Concílio do Vaticano II teve uma abertura bem maior, não foi? Para envolver outros ramos. E deixa eu lhe dizer também mais uma coisa, existe nas manifestações cristãs um elemento de concordância no cerne, no epicentro, nos elementos nevrálgicos e viscerais. Todos nós, em qualquer manifestação do cristianismo, sejamos romanistas, sejamos pentecostais, sejamos luteranos, seja lá o que for, nós concordamos que Jesus é Deus, nós concordamos com a Trindade, nós concordamos com o nascimento virginal de Jesus, nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então este é o epicentro. O epicentro. Existem divergências secundárias? Existe. Por exemplo, se você me perguntar, padre, se eu acho que o batismo deve ser por imersão ou aspersão, na minha opinião, e eu nem falo da Igreja Católica especificamente, mas da Igreja, por exemplo, presbiteriana, que é um ramo evangélico, eu creio que deve ser por imersão, pelo fato do nome baptizo em grego, que quer dizer imersão, e rantizo, que quer dizer aspersão. Mas eu jamais diria que as igrejas, por batizar e por aspersão, não serão cristãs, porque isso é uma coisa de só menos importância. O cerne, o elemento visceral, central, nevrálgico, concorda, e isso é o que torna o corpo místico, do qual falam as Escrituras. Eu li aqui Efésios, capítulo 4, verso 4 a 6, eu li a passagem que diz: se dois se reunirem em meu nome, este é o corpo de Cristo, esta é a igreja do Senhor. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Somos nos elementos nevrálgicos, centrais, viscerais que proclamamos o cerne do cristianismo, embora possa haver divergência periférica. E esse é o ramo, o que eu falo para dizer que não há nem de perto uma Torre de Babel.